Olá, olá, Beckers! Mais um Band Sportcast no ar. E hoje a gente vai trazer uma coisa que a gente sempre promete e não entrega, que é bastidores de como a gente produz o Band Sport Clube. Afinal de contas, você que ainda não conhece, esse daqui é o podcast oficial do Band Sport Clube. Eu tô aqui hoje com o nosso editor-chefe. De novo! Dudu Manhani. Oi! Sempre nosso parceiro aqui. Nice. E hoje a gente tá com o nosso estagiário, Tony Calduro. Salve, galera. Tamo junto. E eu sou o Guga Renesto, pra quem não conhece também. Deixa eu te falar um negócio. A gente só não faz mais porque a gente não tem tempo. Se a gente conseguisse mais tempo pra fazer, a gente fazia mais coisas de bastidor, essas coisas. Vai acontecer um dia. Não, vai acontecer, já tem muita coisa planejada pra gente fazer bastidores. Tem bastidores, hoje especificamente vai ser os bastidores do quadro Qual é o Gol? Mas a gente vai fazer bastidores da nossa cobertura do Rally dos Sertões, vai ter bastidores de como a gente grava o Pensa Rápido, vai ter... Estamos tudo planejando, acertando a agenda, hein? Não vou prometer ainda quando que vai ser, mas que vai ter, vai ter. Verão, e a gente vai falar dele antes dele começar. Vamos falar também com a Lívia... Nepomuceno. Eu sempre tenho dificuldade. A língua. Muito bom. Lívia Nepomuceno, nossa nova apresentadora, enquanto nossa querida Kalinka Schutel está de licença maternidade. Então vai ter muita coisa legal agora no nosso Band Podcast, certo? Sim, você que tá falando. Tá bom. Tô prometendo muitas coisas. Se eu vou entregar ou não, a gente tem período eleitoral, a gente promete tá tudo. tudo certo. Depois a gente vê o que entrega. Gustavo. Então eu queria começar primeiro com o Dudu, né, que é nosso editor-chefe, explicando de onde veio a ideia do quadro Qual é o Gol? E o que é o quadro Qual é o Gol, para quem não conhece também. Pra quem não conhece, Qual é o Gol? É um quadro com a Luana Maluf, que fala basicamente de futebol antigo. Aqui na Band a gente tem um acervo muito legal de bola rolando, e a gente já teve em décadas passadas, inclusive eu produzia em 1994, 95, eu não tenho certeza, o Gol, o grande momento do futebol, né? Que é de onde a gente tirou a ideia de fazer esse Qual é o Gol. Por quê? Porque o nosso diretor, quando a gente chegou para fazer o back novo, tal, programa novo, vamos fazer igual, alguma coisa parecida com o Gol, o grande momento. Eu falei, vamos. Aí eu sugeri a Luana Maluf e ela, ele topou na hora, fomos atrás dela, ela topou também. E aí rolou. Tanto que no primeiro episódio que a gente fez, a gente falou do Alexandre Santos, que foi quem teve a ideia do Gol, o grande momento do futebol. Depois falamos do Milton Neves, que assumiu o programa assim que o Ale parou de fazer. E agora tem o Qual é o Gol com a Luana Maluf, que a ideia é resgatar a mesma coisa antiga. Sejam bem-vindos ao Qual é o Gol, novo quadro do Beck, que foi criado para a gente reviver momentos históricos do futebol. Então aqui é um quadro de futebol nostálgico. Não tão antiga como eu, porque senão ninguém vai lembrar. Então, coisas antigas recentes, entendeu? Tipo, branco e preto você vai ver muito pouco lá, mas tá tudo certo. Podia ter um Bob Charlton, vai? Só se for comparar com o Hendrick, né? Não? E o Tony tá aqui porque o Tony é o nosso braço direito pro Dudu na produção do Qual é o Gol. Então eu também vou perguntar pro Tony, ele chegou depois da criação do quadro, mas como ele vê o quadro até por ser uma pessoa mais nova, alguém da geração Z, como a gente fala, né? Cara, ele tem 20 e poucos anos. Ter essa oportunidade de ver gols que você nem às vezes estava nascido quando você viu. Eu ia falar isso, ia pegar o gancho do Dudu, de falar que o Qual é o Gol é muito legal por aprender assistindo e buscando os arquivos, porque como o Gu falou, eu não era nascido na maioria das coisas, então é muito legal poder ver como era o futebol, ver o ritmo, ver os lances, pegar uma transmissão antiga, ver como funcionava, não só nessa parte que a gente pega o gol, pega replay, ângulo de replay, como funcionava, acho que tudo isso é uma forma muito legal de aprender e saber como que funcionavam as coisas antigamente. E na parte de produção, assim, de ter as ideias junto com o Dudu, de pensar, eu acho que isso ficaria legal, reviver isso, porque tá chegando algum momento que vai rolar alguma coisa parecida, efeméride também, de pegar algumas coisas. Então é muito legal ter essa cabeça nova, mas ter que pensar em coisas antigas. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Eu tava discutindo num bom sentido, porque discutir, você fala, não é nada de briga. Lá embaixo estava debatendo com o PC, que é o sub-editor-chefe do Show do Esporte,
A gente estava falando do futebol que a gente viu quando a gente tinha a idade do Tony. Era uma outra coisa, completamente diferente. E assim, eu queria perguntar para o Tony, assim, você vendo o que você vê lá da década de 80, vamos dizer assim, que tinha, o Zico jogando no Brasil, o Sócrates jogando no Brasil, o Falcão jogando no Brasil, que foi o primeiro que foi embora, quer dizer, um dos primeiros que foi embora, Reinaldo, do Atlético Mineiro, e você assistindo hoje o futebol, eu sei que você pende mais pro futebol de hoje, porque é onde você cresceu e viu e aprendeu e curtiu a parada da bola, mas você sente muita diferença do futebol daquela época pro futebol? Porque assim, quando eu fazia em 90 e tantos, a gente pegava muita coisa do futebol dos anos 70 e que era absolutamente diferente daquilo que a gente estava vendo em 90 e do que eu tinha visto nos anos 80, entendeu? Então, é muito maluco ver a evolução manja aquela timeline que tem um macaquinho que vai crescendo, que vira o Homo sapiens, é tipo alguma coisa parecida com isso. Mas minha opinião, o futebol de hoje ficou chato perto do que era de 80, da década de 80, 90, assim. Agora não sei você. É que eu acho que é um pouco... É difícil até de falar, porque, por exemplo, vocês viveram os dois mundos assim, o antigo e o atual. Não, pera que eu não vivi os anos 70, não. Não, nem eu. Não, mas... Pode só nasci nos anos 70. Mas de conseguir pensar, por exemplo, o futebol hoje é um futebol que é muito mais físico. Dá para perceber, os jogadores têm que ter uma performance muito maior fisicamente, exige muito mais. E pegar os jogadores que eram muito habilidosos antigamente, tipo o Pelé, pegar um dinamite assim e ver como eles sobravam, eu acho que isso já não tem muito mais, assim, fica meio pareado. Mas eu acho muito diferente no ritmo, no físico, e eu acho que a vibe, assim, do jogo, tanto de torcida, como que a torcida era, hoje acho que tá muito mais um espetáculo, assim, do que você ir acompanhar no estádio do seu time, torcer, você vai lá, assiste o jogo, eu acho que fica muito por isso, Mas assim. eu ainda acho que a grande diferença é a parte técnica. Posso dar meu pitaco também? Por favor. O que eu acho em relação a essa evolução, e eu acho que o Qual é o Gol, ele faz um trabalho muito legal para mostrar isso mesmo. Sim. É que não é só essa parte física, essa parte técnica individual dos jogadores. A gente teve muita mudança tática nesses 20, 30 anos que a gente está falando aí, né? Então, questões de como era feita a marcação em cima desses jogadores muito talentosos, como um Pelé, como um Dinamite. Cara, você pega o Gerson, na final da Copa de 70, ele mata a bola no peito, põe a bola no chão, ninguém chega não chega pra marcar perto, ele. exatamente. Aí ela põe no peito do Pelé na área. Exatamente. Você não tem espaço. Então, eu tenho uma teoria que às vezes me chamam de louco, porque Imagina. Porque eu tenho umas teorias meio doidas, mas eu acho muito legal quando uma partida tem, tipo, um expulso de cada lado. Porque abre muito mais espaço para jogar, né? Tem partidas que tem os dois times com 10 jogadores que parece que tem mais espaço. E a gente viu o contrário recentemente, né? Quando as seleções jogaram nos estádios curtos dos Estados Unidos, que não tinha espaço para jogar. E eu acho que antigamente... Esses estádios mais tradicionais antigamente também eram grandes, né? Eram os estádios imensos. O Morumbi ainda é um estádio de antigamente. E a tática que se usava para marcação não era tão refinada quanto a tática que é usada hoje, porque é natural a evolução, né? A gente sai da árvore de Natal, MW lá dos anos X, para um dinizismo bizarro que tem hoje em dia. Então, a gente tem mudanças. Mas é muito maluco que você pega a comissão técnica do Tite, tem um cara que cuida da defesa. Sim. É que nem a NFL. Exatamente. Você começa a olhar para esse tipo de coisa... Mas aí, será que a gente não perde a nossa essência de futebolista brasileiro? É porque acaba virando tudo scout, assim, é tudo por desempenho. Então, você vai analisar o jogador numa função específica, então... acaba perdendo a versatilidade dos jogadores, acho, também. Você pega um jogador que ele é bom defensivamente, um lateral direito que ele só defende, um lateral direito que só ataca. Então, eu acho que isso também é uma parada que dificulta, assim. Você amarra muito nesses quadradinhos. Eu acho que uma coisa que sempre foi característica do futebol brasileiro foi a criatividade. Quem que foi
Eu não lembro agora se foi uma entrevista recente do... Foi Edmundo. O Edmundo falou faz pouco. Foi Edmundo? Não sei. Foi um desses jogadores dos anos 90. Eu não lembro agora se foi o Edmundo, se quem que foi. Até peço desculpa para Edmundo se não foi ele. Falando que, assim, não tinha a tática do jeito que é hoje. A pessoa entrava para marcar o gol, né? Então, não tinha esse compromisso tático de você ter que exercer certas funções dentro de campo. E o futebol brasileiro era muito baseado nisso, de você usar sua criatividade. E eu acho que... eu não acho que seja uma piora, né? Porque você pega um resultado... Você pega um trabalho do Tite antes do Flamengo, porque... Né, é melhor Na não comentar. ou no Corinthians? Em ambos, e você vê ele tratando o posicionamento, que a gente sempre fala que o Tite é retranqueiro, mas pra mim o que significa que ele é retranqueiro? Que ele arruma a defesa e arruma a marcação do time todo, né? Então o Tite sofria poucos gols, mas também não estava criando os 2 ciclos tanta do coisa Tite assim. na seleção foram sensacionais, cara. Foram. Só não E ganhou o a torcedor Copa. brasileiro é ingrato E o também. torcedor só quer saber de vitória. E a gente mostra no Qual é o Gol gente que não ganhou, entendeu? Também, lógico. Isso que é legal. lógico. Pô, a Isso gente é legal. mostra a Copa de 2002, a gente mostra, puta, 2006, sacou? É aquela velha história, né? Da melhor seleção brasileira que já teve, muita gente fala que é de 82, que não ganhou. Eu nunca falei isso. Não, eu nunca falei porque eu não era nascido. Eu falo Deixa eu me todos os sentir dias isso jovenzinho. pra eles estão com o saco cheio de mim, mas sim. Mas isso é legal, por exemplo, ver o jeito que a seleção de 82 jogava, que o Dudu sempre me falou dessa seleção, inclusive quando a gente estava trocando um papo sobre o 7-1, a evolução da seleção e tudo mais, mas de ver que, por exemplo, não era só o futebol pelo resultado, mas também pelo jogo bonito. E eu acho que a característica do jogador brasileiro foi se perdendo com o tempo. E poder ver isso no Qual é o Gol, eu acho sensacional. É muito legal, porque você recupera, você vê, o Flamengo dos anos 80. Aquele time era um absurdo de jogar, de ver jogar, cara. Eu sou corintiano e eu assisti o jogo do Flamengo porque alguma coisa muito ia acontecer. Porque tinha Zico, Adílio, Andrade, Tita, até o Nunes, velho, tá, sabe? Tinha coisa que em toda posição tinha um cara muito, 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 muito legal, muito bom jogando. Sim. E isso se perde um pouco hoje também, que foi outra coisa que a gente estava falando, de não ter mais os jogadores brasileiros que são craques assim, jogando aqui, né? Os brasileiros jogando no Brasil. É muito difícil ver algum jovem que desponta aqui e continua. Então, eu acho que isso é uma outra parada que influencia no desenvolvimento do futebol. A gente não tem muitos brasileiros craques, mas estão chegando alguns para jogar. Veio o Suárez, aí agora veio o Memphis no Corinthians. Então, tipo, essa troca também eu acho que... E ao contrário também, né? Você pega esses jovens talentosos, né? No momento, o nome da vez é o Endrick, a gente já fez a piada com o Bob Charlton aqui. Mas ele está em desenvolvimento. Ele está em desenvolvimento e ele está indo treinar no padrão europeu de treino, né? E aí, às vezes, a gente faz aquele comentário, né? Mas por que o Vini Júnior rende no Real Madrid e não rende na seleção? Porque eu acho que são filosofias diferentes de trabalho, né? E aí, às vezes, não funciona exatamente você virar a chavinha do jogador para essa coisa. Tem que ser um cara muito talentoso. Pode falar. Como quem? Como o Neymar. O Neymar é craque, cara. Ele sim joga muita bola. Muita bola. Muita bola. Só que eles estão rindo por causa de mim, tá bom, gente? Mas eu não consigo ver o Neymar como um cara que joga na minha que eu resolvo, entendeu? Toma cuidado com o seu microfone. O microfone vai fazer puf, já fez, inclusive. Mas eu acho que falta um pouco nele uma coisa que antigamente a gente chamava de fome. Não tem fome. Voltando O prato de comida sempre teve ali na mesa dele, sacou? Então, voltando para a função... O prato de comida, no caso, é o futebol. Voltando para a função mostrar a história do Qual é o Gol, né? Quem você acha que deveria ser o exemplo do Neymar? Vamos brincar de novo. O Endrick falou que ele se inspira no Bob Charlton. Quem que o Neymar deveria se inspirar? Pela função que ele exerce em campo, pelo estilo de jogo e pela importância que ele tem pro país? Quem que deveria ser o exemplo do Neymar? Isso é legal porque a gente não combina nada, porque agora eu tô pensando mesmo, cara. Eu também. Exemplo pro Neymar virar... Mas Ronaldo. Você diz brasileiro? Ronaldo. Brasileiro. Brasileiro. Mais do que o Ronaldo. No caso do posicionamento do Neymar no campo, o Rivaldo. O Rivaldo é um cara que ninguém
fala dele, cara. E ele foi um dos maiores jogadores que o Brasil já teve. Sim, Já teve. com certeza. E chamava no peito, meu. 2002, bastidor de 2002. A equipe médica do Barcelona foi até a concentração da seleção falando: o Rivaldo não joga essa Copa. Ele falou assim: não vou jogar. Estou com o joelho estourado, mas eu vou jogar. E foi campeão. Então, Fazendo boas atuações. Jogando muito. Quase todo jogo, né? Meteu gol. O Ronaldo meteu 8, ele fez 6 ou 7, alguma coisa assim, não tenho de cabeça. O Ronaldo fez 8 em 7. 8 em 7, mas o Rivaldo fez 7, não sei se fez 6 ou 7 gols, enfim. Mas eu acho que o Neymar pedia, dá uma olhadinha pro Rivaldo e falou assim, que cara. Né? Visca Barça, é a mesma coisa. E é isso que a gente pode fazer também, separar lances do Rivaldo, colocar no qual é o gol e a gente fez um top 10 do Rivaldo, que, cara, ele fazia uns absurdos, cara, que... Mas é que aí, eu acho que falando da seleção do Neymar e do Rivaldo, é muito diferente as duas seleções. Tipo, a seleção que estava em 2002 e a seleção que está agora. Tipo, eu acho que o Neymar, ele continua sendo o cara da seleção mesmo estando machucado. Mas tipo, ele precisa de uma pitadinha de Rivaldo, eu acho, no caso. Não, mas eu digo, eu acho que pela responsabilidade, assim, e entender essa responsabilidade que ele tem. Porque eu acho que... Que também já não vai dar mais tempo daqui a pouco, né? Daqui a pouco ele já tá com 30 e tantos anos. E aí... Com tanta lesão que ele teve, não tá jogando, é complicado. Vai só voltar a jogar no que vem também. Vamos voltar pro qual é o gol, que esse é o tema do programa. Filosofia. A gente gosta, a gente adora sair pela tangente e pensar em outra coisa, mas vamos voltar pro qual é o gol. Digressão. Como funciona, e aí os dois podem responder, quem acha melhor, a escolha desses lances? Como é que funciona a decisão de... Hoje a gente vai mostrar lances incríveis do Rivaldo. E aí, depois que decidiu que vai ser o Rivaldo, como é que funciona a escolha dos lances específicos que vai mostrar no programa? Vou começar, se termina. Até o Tony chegar, quem vai fazer isso era eu, basicamente, porque tantos anos de Band, eu tenho meio que na cabeça que a gente tem ou não, entendeu? Verdade. Então, eu meio que fazia a parada toda. Aí o Tony chegou, amando futebol e coisa... Luana, se entenderam na hora que se conheceram. E aí, ele tá tendo mais as ideias, ele tá produzindo mais o programa com ela do que eu tenho colocado à mão. Inclusive, isso é uma das coisas mais legais que eu acho de se fazer com pessoas que estão aprendendo e começando, entendeu? Você dá o caminho e segue, porque você não vai dar a mão a vida inteira para alguém, né? Como não deram para mim. E aí acho que as coisas estão rolando e os quadros estão ficando muito legais. Uma pena a gente não poder replicar eles no YouTube por conta de direitos autorais, de imagem e tal, e essas coisas todas, entendeu? Mas é mais um motivo para você não perder o Band Esporte Clube todos os sábados à tarde na tela da Band. Tem muita coisa legal que a gente não pode colocar nas redes sociais. São regras que a gente tem que respeitar, mas tem muita coisa legal. E aí, Tony? Mas isso que o Du falou agora, acho que é muito isso, assim, de ter... Só uma coisa, é muito legal que ele também rejuvenesceu a parada, entendeu? São gols antigos, mas são gols antigos mais próximos da geração dele que assiste o programa na TV, entendeu? Rapidão, recorte. Eu não tinha pensado nisso, porque, por exemplo, às vezes eu não vejo como um golaço algum gol que foi feito. Então, tipo assim, um jogador antigo, às vezes ele faz um gol que na época seria considerado um golaço, mas eu falo, hoje é um gol normal, porque tá muito mais difícil de fazer gols lindos, assim, né? Então, acho que isso é uma parte muito legal. E nessa parte da produção, de pensar e tudo mais, isso que o Du falou de... No começo, você ir falando para eu pegar as coisas, e aí aos poucos ir tendo mais liberdade, e mesmo aos poucos, assim, de ser algo passo a passo. Acho isso muito legal. E de conseguir ir captando, e essa outra parada que você falou de rejuvenescer, de tentar encontrar coisas que estejam mais próximas da atualidade, mas que ainda sejam antigas. Mas eu acho que está sendo um processo muito legal de aprender, de ter ideia, de saber como que vai encaixar montar o roteiro, na verdade. É isso, montar um roteiro, assim, de entender como que funciona e o que seria legal de assistir de casa, de entender o que também o público gosta.
Acho que é a parada mais legal, assim, da produção. Cara, é muito maluco, porque eu peguei as 3 épocas, vamos dizer assim, de um quadro de futebol nostálgico, que é como a Lu fala, e que eu acho sensacional. E a diferença é muito grande, cara, do Alexandre Santos apresentando, do Milton Neves apresentando e da Luana apresentando, assim. E não por nada, são estilos diferentes, mas são envolventes de maneiras distintas. Até porque a Luana também é uma pessoa nova, muitos desses gols ela já viu pela dedicação, pelo interesse dela de pesquisar as coisas, mas ela não viveu certas épocas, né? Tanto que uma das coisas, um dos mini quadros dentro do Qual é o Gol, é o Queria ter vivido, exatamente. Né? Então, ela tá com um olhar de novo também para certas coisas que a gente mostra, né? Que tem muita coisa que a gente ainda não... Estava pensando, chama Qual é o Gol, beleza, mas, por exemplo, você pode vamos pegar lances do Leandro, lateral direito do Flamengo da seleção 82, que, ele era um absurdo jogando. Ele matando bola. A gente fala do Marcelo 12 do Fluminense hoje jogando, matando bola. E, o Leandro botava o cara no bolso, na verdade, porque o Leandro era muito, muito, muito jogador. Ele jogava nas 2 laterais, ele era destro, ele era ambidestro, na verdade, canhoto e destro. E no final da carreira ele virou zagueiro, cara. Então, assim... E é legal porque são coisas que você não vai achar fácil. Não. Você não vai achar no YouTube, porque você precisa do jogo inteiro, você precisa desse arquivo para você achar esses lances. Então é uma coisa que você só vai ver aqui. Você só vai ver aqui na Band. Como é que é mexer com fita, Tony? Eu ia fazer essa pergunta agora. Pro Tony. Primeiro eu ia perguntar se você já tinha visto uma fita antes de você entrar aqui na Band. Não, ver eu já tinha visto. Inclusive na Casper tem um arquivo lá da Gazeta também. Eu já tinha visto, mas mexida assim de ter que pegar, aí joga no intranet lá o cadastro para pegar a fita, aí vê o número, aí põe, aí roda, aí vê timecode, tudo isso eu não tinha mexido. Rebobina a fita, só pra explicar avança uma a fita. coisa, cara, é tanto arquivo que eles não ficam todos aqui no Morumbi, onde a gente está agora, na sede do Morumbi. É fita na Paulista, é fita em Pinheiros, é fita em São Paulo inteira. Você vai procurando, você vai achando aí. Não é isso? Aí, às vezes por demora, exemplo, vai aparecer. Pede uma fita, aí a gente vai lá no arquivo, chega lá, não tá a fita aqui. Aí tem que pedir, fazer a solicitação, aí vão lá buscar, aí vê no dia seguinte ou vê no final do dia. Então, são muitos arquivos, uma possibilidade grande, só que é legal de ter tudo isso na mão, assim, de poder ter essa criatividade para reviver as coisas que são legais e colocar isso no ar. De novo, muito né? Legal. E leva uns perrengues também, né? Às vezes tem um golaço que o Dudu lembra, pediu pra você e vai pegar a fita tá amassada. Você não consegue ver o lance. Não, até, por exemplo, de pegar um gol que, mano, é bizarro e aí chega na hora, o replay não é da hora. O replay, tipo, às vezes... a câmera 1 em slow. Ou é a câmera 1 em slow, ou às vezes aparece uma tarja imensa, assim, que colocaram, porque muitas vezes a gente não tem o jogo na íntegra, tem um recorte de algum outro programa que a gente... Os melhores momentos, é um gol grande momento de futebol do passado. E aí tem que ter essa malemolência, assim, pra ir escolhendo. E uma das novidades do Qual é o Gol recente foi que vocês começaram a sair pra rua pra... São 2 novidades. Fala essa que depois eu falo outra. Ó. Sair pra rua pra conversar com as pessoas também e mostrar pras pessoas que estão na rua, você conhece esse gol, você sabe quem fez isso aqui, e isso eu achei muito legal. Conta como surgiu essa ideia e como que é o processo que vocês fazem pra produzir esse conteúdo. A ideia, aconteceu porque a gente tava fazendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, e eu não gosto muito de fazer sempre a mesma coisa, vocês me conhecem. Aí eu falei, a gente podia sair na rua, mostrar um gol, a galera, o povo fala ali e tal, não sei o quê, tentar adivinhar quem é o cara, com a imagem suja, e depois voltava pro estúdio, a Luana falava quem era o gol, mostrava ele limpo, o gol, depois um top 3 do cara em questão. Esse fim de semana, inclusive, não vou falar, não pode dar spoiler, mas beleza. Esse fim de semana vai ter um golaço
do Corinthians no quadro da Luana, logo no começo do programa. Sem clubismo. Sem clubismo. Mas foi um golaço. E aí partiu dessa ideia. Aí ele sai pra rua para fazer essa captação do povo falando e tal. E acho que ficou bem legal, né, cara? Também já não tenho outra ideia para fazer diferente. Eu acho que é uma parte muito legal porque tem a interação direta assim com a galera. Então, mostrar e, por exemplo, às vezes, se fosse um lance que eu fosse ver, eu não saberia, porque é antigo. Mas de pegar diversos públicos assim, então, pegar alguém que é mais novo, alguém que é mais velho, homem, mulher, criança, todo mundo, colocar a pessoa para assistir e ver a reação dela durante o lance também, não ser só algo, tipo, na hora do gol. A pessoa ela tenta adivinhar pelo número da camisa, arquibancada, campo, estádio, ela tenta analisar tudo ali na hora e descobrir quem é. Então, acho que é uma parada muito legal e também pegar a reação da Lu, acho que é muito, muito gostoso, assim, essa parte com a galera. Flamengo e Emelec. É o gol que ele bota o óculos, depois fica um óculos com lente e outro sem lente. Como você identificou que era o Vini? Acho que pelo drible, a forma de jogar. Pelo porte físico, pelo número da camisa. Camisa 20 do Flamengo? Caramba, na hora que ele conseguiu dar o tapa pra dentro da área, deixou o marcador e bateu com a esquerda, eu já lembrei desse jogo e do estilo de jogo dele no Flamengo. Isso é uma novidade. A outra novidade é o Passa-Bola, que é o canal das meninas, da Luana e da Ale Xavier, Luana Maluf e Ale Xavier, que elas têm na internet, no YouTube, tem no Instagram e tal. E a gente tem usado alguns recortes dos desafios que elas fazem no Passa-Bola, algumas entrevistas também, usando no Qual é o Gol, cara, que é uma coisa muito legal, né? Aproveitando, então... Aproveite. Por que, Luana Maluf, quando você decidiu que ia pegar um negócio de arquivo, porque é uma coisa meio... talvez as pessoas não pensem assim, talvez as pessoas pensem, não, você precisa de uma pessoa mais velha para ter vivido aquele momento e tudo mais, e você decidiu uma pessoa nova. Por que essa decisão por alguém mais novo? Você fala que você que é maluco, né? Não, a gente todos nós que somos backers tem um parafuso a menos. A história com a Luana Maluf começou na ESPN ainda. Eu não lembro exatamente, 2018. Copa da Rússia. Aí falei, pô, vamos fazer um programa especial sobre a Copa da Rússia dentro daquele bar gelado que tinha aqui antes, né? E aí foi o Zé Renato Ambrosio, que hoje está na Globo, e precisava ter alguém junto com ele, E eu sempre gostei de ter todo mundo, todos os gêneros, todas as pessoas, todas as possibilidades na TV. E aí eu falei, pô, outro dia eu vi no Instagram uma tal de Luana falando de futebol. Vamos tentar fazer com ela? Aí, mas será que ela vai? Não sei o quê. Eu falei... Aí eu mandei mensagem pra ela respondeu. Eu falei, pô, mas nunca fiz TV. Eu falei, vamos aí, vai ser legal, tal, não sei o quê. Fizemos. Beleza, ficou legal pra caramba o programa, foi pro ar, beleza, tal, não sei o quê. Aí ela já se enturmou ali com o Arnaldo Ribeiro, com o Tirone, com a galera da ESPN. Aí a gente veio pra cá. Aí vem pra cá, vem com as ideias também junto, parecido, né? Então aí eu falei, na hora que o Denis falou, putz, vamos fazer um quadro parecido, falei, vamos, pode ser com a Luana Maluf? Ele, pô, na hora, vamos. Porque ela, na boa, gente, ela manja muito de futebol, ela manja mais do que eu de futebol, mais de qualquer um aqui. Ela entende o jogo de um jeito que entende, assiste, entende e explica de um jeito muito fácil. Eu sou Luana Maluf, sejam bem-vindos ao meu cenário que eu acabei de conhecer, então eu vou apresentar para vocês. Primeiro, essa parede bem cultural e musical, eu queria que desse um foco aqui no Caê, que eu sou apaixonada, com a camisa do Bahia, Bora Bahia, os irmãos Gallagher, Chico Buarque e Bob Marley, muita coisa boa. Mas aqui em cima tem um álbum que é muito especial. Novos Baianos, uma banda muito importante que revolucionou a música brasileira na década de 70 e, além de músicos, eles eram jogadores de futebol. Então, nesse período, eles viviam numa espécie de comunidade em um sítio em Jacarepaguá e eles fizeram esse álbum, Novos Baianos FC, e o dinheiro arrecadado ali servia para eles comprarem também materiais esportivos. É só você pegar uma transmissão que ela faz, que ela tá fazendo na Prime, eu não sei. No Amazon, é. Na Amazon. E você vai ver como essa mulher é foda. Eu falei, desculpa. E sou fã dela. o quão difícil é
fazer a Luana Maluf topar não ser todos os gols da Roma. Não, do De Rossi. Do De Rossi. Do Roma, o problema é do De Rossi. Um cantinho especial que poderia ser na minha casa é aqui. De Rossi, jogador que eu sou muito fã, a lealdade dele com a camisa da Roma. Tanto que o primeiro programa foi De Rossi. Eu falei, não, vou Tinha que fazer... ser, não tinha como. Rossi, Ela não ia topar fazer se não ia fosse. topar fazer. Então, como eu sou uma grande fã desse jogador, da lealdade dele com a camisa da Roma e o quanto ele representou como um líder para o futebol italiano, eu queria que rodasse aqui, ó, na minha maquininha, os gols. Os gols, que não era a especialidade dele, né? Gols do De Rossi. Ela topa todas as ideias que a gente tem, assim, e dá algumas outras ideias mais malucas ainda e a gente vai rolando, não é isso, né? Inclusive, um dos que estão gravados, eu não lembro se já foi pro ar, mas foi Lazio 2-1 na Roma. Eu peguei só pra... Dá uma cutucadinha, né? O pessoal que não sabe, a gente sempre grava tudo com muita antecedência, né? A gente tem vários A gente chama de gaveta, né? Porque a gente... O Band Sport Clube, ele tem uma duração meio variável, né? Dependendo do que mais a gente tem naquele dia na grade. Então, às vezes, a gente precisa ter pronto, porque se precisar, tá lá, né? E é um programa de produção, né? Pra gente não sair correndo atrás das então coisas tem vários que a gente tem ali já engatilhado, pronto para ir ao ar, mas que ainda não foi. Então, por isso que... E grava alguns de uma vez às vezes também. dá um fio cruzado. Se a gente... Você já passou, já passou, não passou? A gente já foi, não foi? Mas... Faz eu já parte repeti alguns VTs algumas vezes na vida, assim, cara. Esqueci. Faz parte de um programa que é semanal, de um programa que tem, às vezes, 4 horas de duração, às vezes tem 40 minutos, então isso é normal. Faz parte de tudo, né? Exatamente. E tem algum desses Coil Goals que foram mais sensacionais, tanto pra você, Tony, pra produzir, falar assim, meu, eu não conhecia esse jogador e é mais nossa, pra ele do que pra mim. Exatamente, assim, alguma coisa que fala assim, meu, eu sabia quem era porque eu já tinha ouvido falar, mas caramba, ele jogava bem mesmo. Ó, tem um que era meio desconhecido, que é o Sonny Anderson, que é mais recente, mas era um cara que eu não lembrava, assim, e, pô, olhar os gols dele, a história que ele tem no Barça, no Lyon, tipo, olhar e falar, o cara jogou muita bola. Muito bola. E acho que, assim, dos mais craques, assim, brasileiros, Romário, acho que foi um que, olhando assim, o cara... Muito diferente, muito diferente. E jogava fácil, e entrava, fazia 2 gols em um, ia lá no outro, fazia 3. Então, acho que esses dois, um mais famoso, assim, o outro que, às vezes, quem tá ouvindo aí também não conhecia, olha aí no qual é o gol, mas se já tiver passado... O Sonny Anderson, ele fez a carreira inteira dele fora, né? E jogou pouquíssimas vezes na seleção, eu não me lembro, tipo 5, 6 jogos e tal. Ele tem um gol só pela seleção. E é muito maluco, porque lá na Europa ele arrebentava, cara. Tipo o Jardel, foi chuteira de ouro, enfim, uma porrada de coisa que ele fez. E às vezes aqui no Brasil, tem um ditado que brasileiro tem memória curta. Tem. E a gente, com Qual é o Gol, tenta não ter essa memória curta, tenta trazer essas pessoas de volta pra galera ver. Fala, pô, tinha um cara que chamava Sonny Anderson, brasileiro, que... tinha, e jogava muito. E quem é um nome que ainda não entrou no Qual é o Gol, mas você, Dudu, que viveu todos esses caras, tem muita vontade de colocar no Qual é o Gol, mas ainda não achou ainda no arquivo os gols que precisava, ou... Cara, eu acho que a gente não fez nada do Falcão exclusivamente ainda, do Paulo Roberto Falcão. Esse cara, pra mim, era... Ele, e acho que falta... Assim, Mário Sérgio, Pontes de Paiva e o Falcão talvez sejam 2 jogadores que a gente não tenha mexido ainda, mas que vale muito a pena a gente mexer, cara. O Mário Sérgio jogava muita bola, cara, muita bola. Uma pena ter morrido do jeito que morreu, enfim, trabalhamos juntos aqui na Band, trabalhamos juntos num monte de lugar, uma baita de uma figura de pessoa. E o Falcão, cara, jogava de terno, que se diz hoje em dia, né? O Falcão jogava de roupa de imperador, não era nem de terno, cara. O cara era muito, muito, muito boleiro, muito, muito bom. E aí eu faço pro Tony a mesma pergunta, só que se você fosse escolher pela sua memória, pelo pouco de futebol, não pouco, né? Por poucos anos vividos, porque você é muito novo.
Quem são os craques que você viu jogar que você faria um top 10 de gols facilmente? Tirando o Neymar, porque aí não vale. Aí não vai. Aí não vale. Mas da história, não precisa ser mais antigo ou... De que você quer ver. Que você quer ver. Que Se você você gostaria de montar um top 10 de gols. É difícil pensar assim, mas porque eu acho que dos caras que eu queria ter assistido, muitos eu já vi assim, também outro que é legal de falar, do Imperador também, de olhar, assim, o cara jogou muita bola, esse foi um que eu fiz feliz, assim, de olhar e falar, caramba, esse foi craque, mas acho que jogador antigo... Pode ser recente também. Pode ser recente também. Pode ser tipo algum cara que você falou assim, meu, esse daqui vai ficar pra história. Modric, por exemplo, sei lá. Toni Kroos, meu xará. Nossa, muito craque, meu. Muito craque. Boa escolha, boa escolha. Eu tenho um pouco de raiva do Toni Kroos por causa da Copa de 2014, mas beleza, tá tudo bem. Ele Passou vale a pena, já. não. Ele é muito bom Não é mesmo. culpa dele, ele faz o trampo culpa dele. é o trampo Deixa dele. pra Ele lá. fez o trampo dele, fez pô. o trampo dele. Eu só queria encerrar esse daqui com um último comentário. Falar que essa equipe é tão entrosada que eles vieram com o figurino até parecido. É verdade, Verdade. velho. Olha lá no geral. Eu tô de rosinha, ele tá de branco. Mas essa calça e tudo mais. Gente, obrigado hoje por vocês estarem aqui. Foi explicar pra quem não conhece como é que funciona. Como funciona para pensar um quadro como esse, que você tem que ter memória, você tem que lembrar de coisas, e às vezes você não viveu essa coisa, às vezes você tem que ter pesquisa, você tem que ter estudo, né? Então, muito obrigado pros dois. Então, a gente vai fazer um outro desse com a Luana e com com a certeza. Ale. Com certeza, vai ter. Combinado. Vai ter, já tá combinado. Já fechou. A Luana, ela foi convidada pra estar aqui hoje, é que a Mas agenda ela- dela é complicada e ela não pôde. Então tá pareceu. tudo certo, a gente vai fazer outros. Aí a gente fala tem muito assunto pra falar. Tem muita coisa pra fazer. Então é isso aí, gente. Esses foram os bastidores do Qual é o Gol, quadro que você só vê no Band Sport Clube, programa que você assiste aos sábados na tela da Band. Eu sou o Guga Ernesto e volto no próximo Band Sportcast, porque você já sabe. Aqui no Beck estão todas as tribos, todos os esportes, tudo que você não vê nem ouve em outros lugares. Paz, amor, saúde e alegria pra todo mundo e até a próxima!